nós já vimos que o Senhor lança mão de 3 instrumentos para formar Cristo dentro de nós. O Senhor lança mão da palavra, o Senhor lança mão do Espírito, o Espírito toma a palavra e educa o nosso coração. Nós temos que entender uma coisa muito simples. Vamos tomar, por exemplo, uma pessoa que se converte aos 40 anos de idade. Ela se converteu. Ela nasceu de novo, aos 40 anos de idade. Essa pessoa tem uma natureza pecadora. Quando ela nasce de novo, é plantado dentro dela uma natureza divina. Então essa pessoa passou a ter 2 naturezas dentro dela. Ela tem a natureza pecadora e ela também tem a natureza divina. Quem ela alimenta é quem sobrevive. Mas nós temos uma coisa, essa nova criança, esse nascido de novo, é um bebê. Ele é um bebê. Ele é um recém-nascido. Ele tem a mente de Cristo, mas é a mente de um recém-nascido. Essa mente precisa ser desenvolvida. Então, eu tenho um recém-nascido, filho de Deus, adotado na família de Deus, que goza dos cuidados do pai, mas este recém-nascido está no corpo de 40 anos de idade. Olha o nó que isso vira. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne. Então, o que Deus precisa fazer? Ele precisa ir diminuindo o nosso velho homem e aumentando este novo homem. Os irmãos estão entendendo? É muito simples o raciocínio. Mas é um raciocínio que, apesar de ser simples, é uma verdade extremamente pontual na carreira cristã. Eu tenho uma pessoa que se converteu aos 40 anos de idade, agitada, ansiosa, tensa, insegura, cheia de maus hábitos, amando o Senhor. Deseja o Senhor, quer o Senhor, anseia pelo Senhor, quer organizar a vida do Senhor dentro dela, porém, está dentro de um pensamento, dentro de um afeto e dentro de uma vontade completamente limitada no velho homem. Então, o que Deus faz? Deus toma um terceiro instrumento. Ele usa a palavra e o Espírito para edificar esta criança. Mas este velho homem, ele é um impedimento para que esse novo homem cresça. Vocês não precisam abrir, mas em 2 Coríntios, capítulo 6, Paulo diz uma coisa interessante. Ele diz assim, se não me engano, começando com o versículo 15, ele diz assim: não tendes limites em nós, mas estáis limitados no vosso próprio afeto. Por isso, como justa retribuição, eu vos falo como a filhos, dilatai-vos, pois. Então, o velho homem, ele pode engessar este novo homem no crescimento. Os irmãos estão entendendo? Estais limitados nos vossos próprios afetos. Então, o que Deus tem que fazer com esse velho homem? Ele precisa quebrar este velho homem. Para que este velho homem seja dilatado, ele morra e ele deixe que o novo homem flua e cresça, o crescimento dado por Deus. Os irmãos compreendem a ideia? Então, para Deus trabalhar este velho homem, Deus, de uma maneira muito sábia, ele toma um terceiro instrumento. O primeiro é a palavra, o segundo é o Espírito, aí ele toma um terceiro instrumento, a dor. Porque esse velho homem, ele é resistente, ele é difícil, ele é teimoso, ele é agitado. Queridos, quantas vezes Deus não nos para numa doença? Ele para o velho homem numa doença.
Quantas vezes Ele não nos para quando nosso nome fica sujo e a gente não tem mais ninguém para emprestar dinheiro. E aí Ele para a gente. Ele usa o instrumento da dor para nos parar. E quando a gente para, aí a gente volta então a ouvir o Espírito e a palavra, e nós somos então edificados segundo a vontade dele. Os irmãos estão entendendo? Queridos, não havia outra forma. Se houvesse outra forma, o Pai ele é bondoso, ele é gentil, ele é dócil. O Pai faria de outra maneira. Mas não tem outra maneira de educar o nosso coração. Nós somos rebeldes demais. Nós somos agitados demais. Nós somos teimosos demais. Nós somos duros demais. Sabe aquela criança irritante que não para, que não tem sossego, que até para dormir ela tem estremelique o tempo inteiro? Nós somos essa criança. Nós somos uma criança de difícil trato. E o que o Senhor faz? Amorosamente, como um pai bom faz com uma criança dessa. Abraça essa criança firmemente e contém essa criança. Até que essa criança, depois de meia hora, 1 hora no colo do papai, ela começa a relaxar e ela repousa no colo do pai. Deus toma a dor para fazer este aperto em nós, esta contenção em nós. Os irmãos estão entendendo? Por isso que ao sofrermos, o nosso coração precisa buscar o Senhor, buscar a face dele, para entendermos onde ele quer que a gente seja dilatado, onde esse velho homem precisa ser vencido, aquilo que o novo homem precisa ser produzido dentro de nós. E o que eu considero maravilhoso nas Escrituras, como eu coloquei ontem para os irmãos, é que Jesus, ele não precisava de dor alguma nessa vida. Mas ele se submete à dor dessa existência, apenas para revelar para mim, para você, como é que nós lidamos com a dor. Ele não precisava disso. Ele fez isso porque ele tinha muitos irmãos que vinham depois dele. O texto de Hebreus também não abram, capítulo 2, versículo 10, diz que Jesus suportou o sofrimento e ele foi aperfeiçoado através do sofrimento por causa de muitos irmãos. Meus queridos, como é que você aperfeiçoou o que é perfeito? Jesus foi aperfeiçoado. Como é que o Senhor aperfeiçoou o que é perfeito? Sabe o que o Senhor fez para o Filho amado? Ele virou para Jesus, o Pai vira para Jesus e diz assim: meu filho, tem uma multidão de irmãos que não sabem como viver essa vida. Meu filho querido, se submete a um processo de dor para ensinar eles a viverem. E ele apenas disse assim: sim, papai, eu faço isso. E ele se torna então para nós um modelo daquele que lida com a dor. Ele se torna para o nosso coração a pessoa que nos ensina a lidar com as dores mais básicas. Não tem dor nesta vida, com exceção da dor do pecado. O Senhor nunca provou isso, como o irmão colocou hoje de manhã com tanta propriedade. E, com exceção da dor do pecado, o Senhor viveu todas as dores da nossa existência. Não tem uma dor da nossa existência que o nosso Senhor Jesus não tenha vivido. Meus irmãos, Ele é o irmão mais velho. Ele é o amado da nossa alma. Ele é o desprezado, o rejeitado, o homem de dores, o homem sofrido. Porém, ele é o homem experimentado, que amadureceu, que foi aperfeiçoado através do sofrimento que ele passou. Então nós temos que entender a mente do Pai. A mente do Pai é uma mente dócil.
é uma mente gentil. Nós vamos dar uma olhadinha num dos textos, já em Lamentações, que mostra como é que o Senhor nos toca, como é que Ele nos fere, a gentileza com a qual Ele nos fere. Ele nos fere apenas para que esse velho homem morra e para que esse novo homem cresça o crescimento dado por Deus. Em Isaías 53, o texto diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Até aqui. Homem de dores. O nosso Senhor Jesus, Ele resolveu se tornar homem de dores. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele resolveu se fazer um homem de dores. Ele resolve resgatar essa humanidade através da dor. Não apenas a dor da cruz, mas a dor da existência. Por que a dor entrou nesse mundo? A dor entrou porque o pecado entrou. O salário do pecado é a morte. E com a morte vieram todas as dores. Com o pecado vieram todas as dores possíveis e imagináveis. Queridos, como o pecado é terrível. Porque o que o pecado toca, ele mata. Eu olho para o meu passado, eu considero os meus filhos, e o meu coração tem tanta tristeza por mim, de ter ouvido o Evangelho aos 15 anos de idade, mas ter levado tantos anos para obedecer princípios tão simples. E eu fico considerando quantos meus filhos não sofreram por terem visto um pai que não obedeceu cedo. Tudo que o pecado toca, o pecado mata, de alguma forma. Jesus se tornou um homem de dores. Mas na versão atualizada diz assim: e que sabe o que é padecer. Algumas versões trazem a seguinte frase: experimentado no sofrimento. Então o que Jesus fez com a dor? Jesus permitiu que a dor o amadurecesse. A dor tem a expressa finalidade de nos tornar maduros. A dor tem a expressa finalidade de matar algo e fazer algo viver. A dor não tem outra finalidade. A dor, quando ela é nossa, eu posso agir rapidamente. Mas quando a dor deriva do meu pecado, como nós já vimos, eu posso agir rapidamente. Mas quando a dor deriva do pecado do outro, eu dependo totalmente de Deus. Porque Deus precisa mudar o outro para eu parar de sofrer. É uma mulher que tem um marido bruto, que tem um marido inconstante, um marido devedor. Essa mulher pode amar a Deus e esse marido não. Enquanto esse marido permanecer naquela conduta, esta mulher sofre. Simplesmente assim. E a dor dela não cessa até que Deus toque no marido. Ela pode aprender a lidar com a dor, ela pode gemer menos, mas ela tem a dor. Porque aquele que é um com ela está em pecado. Jesus, ele cresceu com a dor. Ele não permitiu que a dor o abatesse. Meus queridos, por que os lugares de aconselhamento, por que os conselheiros, sejam eles conselheiros técnicos, sejam eles psicólogos, sejam psiquiatras, têm os consultórios abarrotados de gente? Porque as pessoas, elas têm desespero para se verem livres da dor.
E de acordo com as Escrituras, o bom conselheiro não alivia a dor. Ele ensina a lidar com a dor. É tão curioso. Quando eu iniciei a carreira, eu era desesperado para ajudar as pessoas. Eu queria ajudar. Eu me lembro uma vez que o Senhor falou comigo. Eu estava acompanhando uma pessoa que havia traído a esposa. E eu fazia uma sessão de 4 horas. Porque eu queria que essa pessoa saísse bem. Então ela estava deprimida, acabada, frustrada, culpada, sofrida por causa daquilo que ela tinha feito. E eu tinha que bombar ela, e vamos lá, vamos começar de novo, vamos no Senhor, vamos caminhar no Senhor, vamos sair disso, e bola para frente, e vamos lá. Até que um dia o Espírito ministrou ao meu coração. Ministrou, não precisam abrir. Gálatas 6:7. Diz assim: ora, de Deus não se zomba. Pois tudo que o homem semear, isto também ceifará. E aí o Espírito falou ao meu coração. Ele falou uma coisa muito simples. Ele disse assim: César, eu preciso que você entenda que a colheita é um instrumento meu. A colheita é um instrumento que eu tomo e uso. Se a pessoa semeia uma coisa boa e colhe uma coisa boa, através daquela colheita boa, eu estou dizendo para aquela pessoa o seguinte: César, continue plantando. Mas se ela planta vento e ela colhe tempestade, eu estou dizendo para aquela pessoa, através da colheita, o seguinte: pare de semear o que você está semeando. Então, César, não interfira no meu processo. Não alivie a dor de forma exagerada. Porque a dor é um instrumento que eu utilizo para que a pessoa reveja aquilo que ela semeou. Os irmãos estão entendendo? O Senhor se utiliza desse instrumento para nos amadurecer. Como que aqueles irmãos aqui que trabalham com aconselhamento dentro da congregação, como que nós temos que ter cuidado? Não é para aplaudir a dor, viu? Quem mandou? Bem feito. Esperava o quê? Não é para nós aplaudirmos, porque o pecado tem que produzir em nós tristeza. Meu querido, minha querida, como é que você foi fazer isso? Você não mediu o tamanho do custo. Onde é que você está com a cabeça? Vamos lá, vamos orar, vamos interceder, vamos buscar o Senhor. Porque como a gente viu, Ele nos toma pela mão e nos ajuda no processo de colheita. Nós vimos isso ontem. Vamos lá, vamos retomar. Então nós não temos alegria, nem temos acusação. Nós ensinamos apenas a pessoa a lidar com a dor. Jesus, ele era homem de dores, mas Ele foi experimentado no sofrimento. Ele foi aperfeiçoado no sofrimento. Por isso, com objetividade, com dor, com o coração temente a Deus, gemendo, nós paramos diante do Senhor, louvamos Ele e pedimos: Espírito de Deus, me conduz no meio dessa situação. Meus queridos, a Bíblia diz: todos os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. O Espírito quer te conduzir no meio das dores que você tem. Existe um versículo maravilhoso num dos profetas menores que diz assim, que ele tem um caminho na tormenta e na tempestade. Não importa a tormenta, não importa a tempestade que você viva, Ele tem um caminho para você sair daquilo. O teu papel é, como foi colocado ontem, antes de procurar uma pessoa, procurar o Espírito. Porque o Espírito é o grande guia.
O Espírito é perfeito. Eu não sou perfeito. Nenhum conselheiro que existe nessa sala é perfeito. Nós podemos dizer coisas indevidas para você, mas o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito na maneira pela qual ele nos toma e na maneira pela qual ele nos conduz na saída das nossas crises. O que nós precisamos, queridos, é de quietude diante desse Espírito. Os irmãos estão entendendo? É na vossa quietude, diz Isaías, que está a vossa salvação. É na quietude que eu ouço o Espírito de Deus. Então a palavra está dizendo com muita clareza, que nós precisamos tomar as nossas dores e aprendermos a ser homens experimentados, amadurecidos diante de Deus. Volta um pouquinho. Deixa eu terminar aquele passeio meu pelo Velho Testamento, que eu comecei ontem com os irmãos. Ainda em Isaías, versículo 26. Capítulo 26, desculpem. Versículo 16. Diz assim: Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram as suas orações. Queridos, vamos lembrar o que significa a palavra angústia, tanto no hebraico quanto no grego? Estreiteza de lugar. Quando você estiver num lugar bem estreito, onde você não consegue mais sair, não tem saída para a tua situação, nesse dia, você vai buscá-lo. O que é triste, querido, é que nós não precisávamos esperar chegar até lá. Nós podíamos ter saído antes se nós ouvíssemos. Qual é a regra da sexta-feira que eu partilhei com os irmãos? Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. Vamos lá, todos nós juntos? Quem não aprende por ouvir, aprende por sofrer. E daí? O teu gemido está muito forte? Porque você não aprendeu por? Aí a gente tem que chegar numa estreiteza de lugar, num lugar que não tem saída, que não tem forma de resolver. Para quê? Para eu buscá-lo. E aí quando eu busco, ele joga luz sobre o caminho, ele ensina como sair do caminho, e o que a gente faz, que ele pede para a gente fazer, é 100% certo de resultado. Não tem resultado mais eficaz do que o da palavra. A palavra simplesmente é exata, ela é precisa, ela nos conduz para fora daquela tormenta que nós estamos vivendo, né? Então, essa verdade de Isaías. Vejam em Jeremias, Lamentações, capítulo 3, um texto maravilhoso. Capítulo 3 de Lamentações, versículo 21. Vamos começar com o 21. Diz assim a palavra de Deus: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Lembra que no original não tem essa separação aí. Aí o texto continua. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo, Deus o pôs sobre ele. Põe a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que o fere, farte-se de afronta. O Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Versículo 39.
Versículo 38. Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Queridos, que porção maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Eu vou pontuar uma outra coisa para os irmãos, mas eu não sei se vocês estão vendo quanto fala da maneira pela qual Deus trabalha as nossas coisas, os nossos problemas. Deus começa conosco todo dia de manhã fazendo o quê? Ele renova a misericórdia dele conosco. Meus queridos, alguns de nós aqui, se não todos, já passamos pela seguinte experiência. Sabe quando você tem um problema com alguém, especialmente com um filho, e tem um determinado dia que você levanta, inspirado, cheio de amor, cheio de cuidado por aquele filho? Você já teve essa experiência? Você esquece tudo que o filho disse, falou, a maneira pela qual ele agiu. Você simplesmente amanhece renovado por aquele filho, com o pulmão cheio de ar, cheio de vontade de fazer a tua parte e fazer a coisa com ele dar certo. Você já teve essa experiência? Deus faz isso toda manhã. O que a gente faz algumas poucas vezes na vida, Deus faz toda manhã. Ele não tem as nossas limitações. Ele olha para nós com o olhar de um pai, gentil, dócil, gracioso, não importa o pecado da gente, e ele simplesmente enche o pulmão de ar e diz: é meu filho. Eu resolvi amá-lo, eu resolvi trabalhá-lo, eu vou formar de mim mesmo dentro dele, não importa o que ele faça, eu vou fazer isso. Meus queridos, ele renova a misericórdia dele toda manhã. Toda manhã. Eu e a Alessi, quando a gente tem orado nas nossas manhãs, eu tenho dito para ela: Alessi, eu preciso renovar com você, com os meus filhos, uma aliança que ele renovou comigo. Ele fez uma aliança comigo de graça, de misericórdia, de fidelidade, de bondade, de gentileza, de mansidão. Ele fez comigo essa aliança. Quem sou eu para não fazer com você, não fazer com os meus filhos esta mesma aliança? Então ele começa conosco renovando a misericórdia dele. A palavra misericórdia está ligada a uma atitude do coração de Deus à nossa miséria. Nós somos pó. Nós somos frágeis, nós somos complicados. Meus queridos, se ele afastar o olho de nós, o salmista diz isso: Senhor, os teus olhos se afastaram de mim e o meu coração se turbou. Meus queridos, se ele afastar por um segundo, por um minuto, os olhos de mim, o meu coração se perde. Eu consigo ficar inteiro na vida porque ele está me ajudando, porque ele tem comigo essa aliança. Os irmãos estão entendendo? Mas ele tem dentro desta aliança, ele tem que chamar a minha atenção. E de que jeito que ele chama a minha atenção? Na dor. O C.S. Lewis tem uma frase, aqueles irmãos que ainda não assistiram, tentem achar uma fita antiga. É uma parte da história da vida do C.S. Lewis, chamado Terra das Sombras. Assistam esse filme que vai contar uma porção da vida do C.S. Lewis. O C.S. Lewis tem uma frase muito famosa que diz assim, presta atenção: Deus sussurra na nossa consciência, fala no nosso dia a dia, mas Deus grita nas nossas dores. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo surdo. Quantas vezes, feito crianças num parque de diversão, a gente fica surdo?
encantado com os brinquedinhos desta vida. E o que o Senhor faz? Ele grita. Ele grita para nos chamar. Sabe como é que ele grita? Usando a dor. Porque nós não ouvimos de outra forma. Meu filho, vem cá. Meu filho, vem cá. Meu filho, vem cá. Aí Deus de longe produz uma dor e o filho vem. Simples. Então ele está falando que ele renova essa misericórdia, mas não apenas isso. Diz assim: grande é a tua fidelidade, porque ele tem a misericórdia, mas ele tem a misericórdia com uma expressa finalidade. Qual é a finalidade? Ele vai ser fiel de formar Cristo dentro de nós. Meus queridos, eu não quero reconhecer Cristo na minha vida numa cama, no final da minha vida. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero gozá-lo. Eu quero vê-lo. Eu quero tê-lo. Eu quero poder desfrutá-lo. Eu quero ser dele como ele é meu. Eu quero pertencer a ele como ele pertence a mim. Eu quero isso. Os irmãos estão entendendo? Essa é a fidelidade que a Bíblia está mencionando. Aí ele vai falar no versículo 24, esperarei nele. O versículo 25, bom é o Senhor para os que esperam por ele. O versículo 26, bom é aguardar a salvação do Senhor. O versículo 27, bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Olha o versículo 31, o Senhor não rejeitará para sempre. Meus irmãos, presta atenção, dor tem uma hora de acabar. A não ser o espinho na carne, que aí é um caso à parte. A não ser o espinho na carne, que o Senhor não tem intenção de remover, é uma dor permanente, porque nós podemos ter dores permanentes. Claro que podemos. Eu volto para casa, tenho um acidente, fico tetraplégico. É uma dor permanente, vai até o final da minha vida. Mas você quer ver eu sofrendo? Eu volto para casa, tenho um acidente e a Jéssica fica tetraplégica. Aí vai doer. Você não vai não, viu, filha? Ela já ficou vermelhinha lá. Aí assusta de imaginar um filho passando uma dor, de imaginar um filho passando um problema. Aí é extremamente assustador ao nosso coração. Meus queridos, com exceção do espinho na carne, dor tem prazo de validade. O Senhor não rejeitará para sempre. Haverá um momento que ele vai vir e que ele vai intervir. Haverá um bendito momento em que eu esperei tanto a salvação dele. Eu sou um privilegiado, eu não sei quantas vezes eu ouço irmãos me contarem de milagres. Situações de anos, numa noite. Tudo resolvido. Numa noite. Há um tempo atrás, eu vi uma história de uma pessoa que eu acompanhei por anos. Não consegui ajudar aquela pessoa no pecado dela. Um dia ela me ligou, veio até mim, conversou, e ela falou: César, fui na reunião, no domingo à noite, e o irmão que estava partilhando falou uma frase. E eu caí em arrependimento. Anos de tratamento. E o Senhor usou uma frase de um pregador numa noite. E daquele dia em diante, ela fez tudo o que precisava fazer. Caiu em arrependimento. Meus queridos, o Senhor não rejeitará para sempre. É o que o texto está dizendo. Ele não rejeita. Aí olha a atitude deste papai. Olha como que ele diz assim: pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas
misericórdias. Ele entristece sim. 1 Coríntios capítulo 10 diz assim que a tristeza, segundo Deus, nos conduz ao arrependimento, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Existe uma tristeza que é segundo Deus, pois ainda que entristeça a alguém, usará de misericórdia com essa pessoa. Deus não tem prazer em te entristecer, mas Ele usa a tristeza para te resgatar. Você está entendendo? Por isso, quando a gente tem tristeza, a primeira coisa que a gente faz é: Senhor, isso vem do Senhor. É o Senhor que está trabalhando isso em mim. Onde o Senhor quer me mudar, Senhor? Fala comigo. Meus queridos, sofrimento tem tempo. Sofrimento tem um período dentro de nós. Eu não posso usar esse texto que eu vou citar para os irmãos apenas com essa interpretação, porque essa não é a interpretação do contexto. Mas lá em 2 Pedro, lá o contexto está falando da volta de Cristo. Eu vou pegar este versículo e aplicar na questão da dor, que vai fazer sentido para os irmãos. Diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns julgam tê-la demorado. Mas o Senhor, Ele se segura, como diz o texto, até que todos alcancem arrependimento. Meus queridos, Deus pode mudar qualquer situação no estalar de dedos. Deus pode ordenar para um anjo, esse anjo vir tocar numa situação e a situação acabar. Deus cura uma dor, Deus cura um câncer, Deus cura uma doença. Deus simplesmente cura. Eu ouvi dos irmãos ontem uma história de um milagre, de uma cura física. Deus cura num instante. O nosso Deus, Ele é o Jeová Rafá. Ele tem o poder de curar. Ele tem o poder de fazer o que Ele quiser. Ele pode mandar num único momento e as coisas acontecerem. Mas quando elas não acontecem, é porque Deus quer que o arrependimento seja alcançado dentro do nosso coração. Os irmãos estão entendendo? Por isso, usemos a dor para buscarmos arrependimento diante do nosso Senhor. Oh, meus queridos, e com isso, a vida dele será derramada dentro de nós. Vamos um pouquinho mais. Aí ele vai dizer assim, acaso, versículo 38, acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Por que, pois, se queixa o homem vivente? E aí, olha do que é para a gente se queixar. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Mulher, sabe quando você vira para o marido e diz assim: mas você, hein? Você é isso, e é isso, e é isso, e é isso. Sabe o que a Bíblia está dizendo para você fazer? É para você virar para o seu marido e falar assim: mas meu marido, eu, hein? Eu sou isso, sou isso, sou isso, sou isso. Deus tenha misericórdia de você, meu marido. É, a Bíblia é libertadora, né? É para renovar o jeito de nós sermos, viu, meus irmãos? Aplica isso a qualquer realidade sua. Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Porque, queridos, vocês lembram a fonte da dor? A primeira fonte, o pecado original. A segunda fonte, o nosso próprio pecado. O pecado do outro está sob o controle de Deus. É Deus quem controla o pecado do outro. Lembra de José? Ele foi ferido pelos irmãos. Não fostes vós que me enviastes para cá, mas Deus me enviou adiante de vós. Deus tomou o pecado dos irmãos de José e usou contra José e depois a favor de José. Então o pecado do outro não é para eu me queixar. Os casais aqui, peguem isso e aprendam a conversar desse jeito. Eu perco o trabalho.
esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-los e voltemos ao Senhor. Amém? Abram ainda no livro de Oséias. Deixe-me mostrar algumas realidades de como Deus trabalha algumas dores. No livro de Oséias. Oséias capítulo 2. O livro de Oséias é uma história muito simples. Os irmãos já ouviram ela. Oséias era um profeta. E Deus queria mostrar para a nação de Israel o quanto esta nação havia se desviado do amor da vida deles, que era Deus, e ido atrás dos ídolos, que eram os amantes. Então Deus faz o quê? Deus usa de um símbolo público. Oséias era um profeta. Deus diz para Oséias assim: vai, pega uma prostituta e casa com ela. Oséias representa Deus. Aquela prostituta chamada Gomer representava a nação de Israel. Oséias foi, tomou ela, tirou ela da prostituição, trouxe para ela, deu uma vida digna para ela e teve com ela 2 filhos. Essa mulher, depois de um tempo, volta para a prostituição. E aí Deus usa este símbolo para mostrar quem é Israel. E a maneira pela qual Israel agia. Porque Deus foi e tomou Israel para si. E Israel, depois de uma vida de amor com o Senhor, se distanciou do Senhor e foi para os ídolos, para os amantes. E aqui, quando a gente aconselha, nós usamos muito algumas dessas porções para entender como é que Deus lida com a dor do adultério. O adultério tem algumas peculiaridades dentro dele. E Deus mostra como é que ele trabalha essa questão da dor do adultério. Como é que ele trata um adúltero, como é que ele trata as pessoas envolvidas naquele adultério. Deixe-me mostrar algumas coisas. Isso daqui são princípios gerais, aplicados em especial para a dor do adultério. Olha o capítulo 2, o versículo 6. Diz assim: meus queridos, eu vou te fazer uma pergunta. Não levanta a mão. Você é adúltero? Você é adúltera? Agora eu vou fazer a pergunta de um outro jeito. Você muitas vezes tem mais prazer em coisas do que em Deus? Se você tem mais prazer em coisas do que em Deus, o que você é? Está fazendo sentido o texto? Você deixa o amor da sua vida e vai para o amor do trabalho, para o amor de um carro, para o amor de um esporte, para o seu amor da TV. Você vai para o seu amor do serviço, da limpeza. Você vai para os amores da sua vida. Você ama coisas mais do que ama a Deus, muitas vezes. Queridos, eu precisaria levantar as 2 mãos. Eu sou um tremendo adúltero. Quantas vezes a vida me seduz. E eu largo o bendito noivo, o amado da minha alma, aquele que todo dia renova as misericórdias dele comigo, eu largo ele e eu vou para as coisas que eu amo. Quantas vezes nós não lemos a Bíblia? Às vezes passamos meses sem ler a Bíblia. Sinal de que o nosso coração está em qualquer lugar, menos no Senhor. Quantas vezes não temos um tempo diante do Senhor? Existe um irmão que diz uma seguinte frase. Ele diz assim: aquilo que um homem é de joelhos diante de Deus, ele diz assim: aquilo que um homem é de joelhos diante de Deus, isto ele o é. Alguns de nós nem de joelhos ficamos, porque isso é quem nós somos.
Então nós somos essa prostituta. Nós somos Gomer. E olha como é que Deus nos trata quando a gente tem amores nesta vida. O amor pode ser muitas coisas. Olha como é que Deus trata quando a gente tem amores nessa vida. O versículo 6 diz assim, capítulo 2, versículo 6. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá, irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. O que Deus faz? Vou dar um exemplo para os irmãos. Eu amo muito carro, eu gosto de carro. O Senhor vem tratando isso já há um bom tempo dentro de mim, né? Mas tudo aquilo que é um amor muito grande leva tempo, né? O Senhor vem gradativamente tratando o meu coração nisso daí. Quando eu tinha 6 anos, eu já contei a experiência para os irmãos. Quando eu tinha 6 anos de casado, eu devia 1 ano de salário. Até que o Senhor me espremeu, sentei com a Alessi, contei tudo. A Alessi virou para mim, muito sabiamente, e disse assim, tá bom, César, o que a Bíblia diz sobre dívida? E o que você prega sobre dívida? Eu falei que não é para a gente dever, que a gente vende o que a gente tem. Então eu vendi tudo que tinha. Tudo. Vendi apartamento, vendi carro, vendi tudo que tinha. E comecei minha vida novamente. Comprei um carrinho de 30 anos. De um irmão meu que morava em Curitiba. Do meio da viagem para cá, ele veio rebocado por uma caminhonete. Ali Deus foi me tratando. O André é pequeno, a Alessi pensando, meu Deus, o que esse homem fez? Comprei um carro de irmão, um carro que não funcionava, e comecei minha vida com aquilo. Aí uma igreja em Maringá me convidou para ir partilhar a palavra. E aí eles falaram, César, a gente quer que você venha aqui, partilhe a palavra para nós. Meus queridos, o carro eu tinha que sair pelo vidro. Porque a porta não abria. Eu não tinha dinheiro para mandar arrumar. O carro tinha 30 anos. Para achar peça era um sacrifício. E eu pensei comigo, meu Deus, eles me convidaram, ó a besteira. Eles me convidaram porque eu sou psicólogo. Como é que eu vou aparecer lá com um carro desse? Aí eu fui a pé. Cheguei lá, o irmão, na vinda, quis me dar carona. E eu menti. Falei que eu tinha parado o carro longe. Porque como é que eu ia dizer que eu tinha vindo a pé? Meus queridos, o coração da gente é triste. É triste. Eu pregando a palavra e sofrendo esse tipo de realidade dentro de mim. Sabe o que Deus fez comigo? Já que o meu amor era carro, Deus cercou o meu caminho e deu o carro que eu precisava. E aí, com aquele carrinho, fiquei meses com aquele carrinho. Meses. E aprendi a sair pela janela, de boa. A Alessi queria morrer o dia que ela tinha que sair pela janela, né? Quando a porta não abria. E o meu coração foi aquietando, foi aquietando, foi aquietando. Um dia eu saí do serviço, eu trabalhava numa livraria evangélica, eu saí do serviço com um carrinho, parei no sinaleiro, e eu estava parado no sinaleiro, meu coração quieto diante do Senhor. Eu ia para um outro encontro, 2 semanas depois, meu coração descansado no Senhor, de repente alguém bate atrás de mim. Saí do carro, era um sábado, a rua limpa, o rapaz se distraiu. Não, esse dia a porta funcionou, não era sempre que a porta... Acho que o Senhor foi misericordioso, né? Ia ser muita coisa, bater o carro e ainda sair pela janela. O de trás ia pensar, meu Deus, com quem eu fui bater? Meus queridos, eu saí,
Abri a porta, saí, fui lá. O rapaz, moço, me perdoa. Eu não sei, a rua estava limpa. Só tinha eu e ele. Alguns carros estacionados e só eu e ele bateu atrás de mim. Eu olhei, tinha entortado um pouquinho mais o para-choque. Eu falei, moço, olha o estado do meu carro. Fica em paz. Fica em paz. Vai embora. Isso daqui não é nada. E eu entrei no carro e fui embora. Tá bom. Fui para o encontro. Quem que está no encontro? Ouça. Ele era ímpio. A mulher era crente. Primeiro encontro que ele ia na vida dele. Ele virou para a mulher e falou assim: eu vou ficar aqui porque é esse rapaz que vai pregar. E aí ele contou a história. Meus queridos, Deus tem que tirar os amantes do coração da gente. Porque a vida dele traz salvação. A vida dele traz salvação. Porque reagir mal diante das situações, se eu tivesse reagido mal diante da situação, uma alma que ia ser evangelizada naquele encontro, esse irmão hoje está firme, até hoje na vida cristã. Então nós temos que entender que o Senhor nos cerca. E à medida que Ele vai cercando, Ele vai trazendo preservação de vida, não apenas a nossa, mas também as dos outros, do marido, da esposa, dos filhos, dos parentes, do pai, da mãe, de sobrinho. Nós temos que permitir que as situações de dores que vêm sobre nós sejam usadas pelo Senhor. Então o texto está dizendo que Ele faz o quê? Ele nos cerca, para que nós não encontremos o caminho do amante. Vocês estão entendendo? E Ele nos cerca com espinhos. Ele levanta um muro. Querido, nunca force uma situação. Nunca force uma situação. Porque a Bíblia diz sobre o Espírito de Deus assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Espírito de Deus que habita dentro de nós, Ele é o próprio Deus. Ele é Espírito de Deus. Ele é Espírito de Cristo. Ele é Espírito da graça. Ele é o Todo-Poderoso Deus. Mas Ele não força nem uma situação. Não faça por força. Porque às vezes você força e é um muro que Deus levantou contra você. Às vezes você força e é um caminho de espinhos que Deus colocou contra você. O resultado disso vai ser você apenas se ferir, se machucar. Então, quando você tem uma situação e aquela situação não move, você aguarda em Deus. Mas você nunca força as coisas. Nós somos prontos, às vezes nós somos urgentes, porque tem situação que é urgente, tem situação que precisa de intervenção rápida, mas eu ser rápido, eu ser urgente, não significa necessariamente que eu estou forçando as situações da vida. Você está entendendo como é que o Espírito Santo age? Aí, veja o versículo 9, veja o versículo 8. Ela, pois, não soube que eu é que lhe dei o trigo, o vinho e o óleo, e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Sabe o que significa isso? Que quando Gomer voltou para a prostituição, sabe o que Oséias fez? Sem que ela soubesse, sustentou ela. Quantas vezes a gente está com os nossos amantes nessa vida, e sabe o que Deus faz conosco? Nos sustenta. Ainda nos dá o básico. Sabe por que Ele consegue fazer isso? Porque Ele renova toda manhã as misericórdias dEle por nós. Aí, Deus muda a estratégia. O versículo 9 diz assim: portanto, tornar-me-ei e reterei a seu tempo. Olha lá, dor tem um tempo.
Reterei a seu tempo o meu trigo, o meu vinho, e arrebatarei a minha lã, o meu linho, que lhe deviam cobrir a nudez. Então o que Deus faz? Quando é necessário, Deus toca no nosso bolso. Deus vem e toca no nosso bolso. E Deus retém, a tempo dele, o progresso financeiro. Porque se Deus nos deixar crescer financeiramente, quando a gente está com problemas graves, é como se ele estivesse reforçando o erro da gente. É como se meu filho desobedecesse e eu falasse: nossa, filho, que legal, está aqui senhão. Então o que Deus faz? Chega um tempo que ele retém, ele segura, até que a gente volte para ele. Aí veja versículo 14, o que ele diz? Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei, e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração. Onde é que Deus nos leva? E o que ele faz no deserto? Fala ao nosso coração. Bendito deserto. Amém? Amém? Não rejeitemos os desertos, porque lá nós temos a oportunidade dele falar ao nosso coração. Veja ainda o capítulo 5, versículo 15. O irmão Thomas leu ontem um versículo muito parecido em Jó. Vejam, capítulo 5, versículo 15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busque a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo: vinde, e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou, e nos sarará. Fez a ferida, e a ligará. Então aqui tem uma ação da parte de Deus conosco. Como é que Deus funciona? Tudo que ele fere, ele cura. Tudo que ele fere, ele cura. É uma promessa que ele fez, com exceção do espinho na carne, que é uma dor permanente que ele deixa. Então ele tem isso reservado para alguns de nós. Não é para todos nós, mas ele tem essa dor reservada para alguns de nós. Uma dor permanente que ele não intenta remover de nós. Se o Senhor permitir, a gente abre isso um dia para verificar como que funciona. Por que ele faz isso? Vejam capítulo 8, versículo 7. Um outro princípio. Diz assim: porque semeiam ventos e colherão tormentas. Então, guarde isso. Semeiam ventos e colhem tormentas. Uma vez eu vi um estudo, que eu próprio partilhei ele depois, mas eu tirei ele de, não vou me lembrar de que lugar. Lembram o pecado de Davi com Batseba? Meus queridos, quanto mais elevado é o homem de Deus, maior é a disciplina que ele sofre. Davi foi disciplinado em 6 coisas naquilo que ele fez. Ele teve um filho morto para lembrar que ele próprio foi um assassino. Vocês lembram o que ele fez? Deus levou ele a lidar com a morte dentro da casa dele, para que ele entendesse o que ele produziu na casa de outro. Meus queridos, nós não temos noção do nosso pecado. Não abram. Mas Deuteronômio 32, 23 diz assim: sabei, pois isso, que o vosso pecado vos há de achar. Pecado nos acha. Por isso que nós temos que temer o pecado. Ter temor desse Deus santo que nós temos. Vejam ainda o capítulo 13, versículo 9. Olha que versículo maravilhoso.
Queridos, decore esse versículo. Aqueles que estiverem em dor muito intensa, decore esse versículo. Olha o que ele diz. Oséias capítulo 13, versículo 9. Diz assim: a tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Sabe quem que você precisa procurar? O Senhor. Porque Ele é o teu socorro. Meus queridos, Deus fala. E é Ele que nós precisamos procurar. Abram em Naum. Naum. Profeta menor. Deixe-me dar aquele versículo que eu citei para os irmãos. Meus queridos, olha que maravilhoso isso. Olha o que ele diz. Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Um dos irmãos, o Charles Spurgeon, ele tem uma frase sobre esse versículo: a nuvem são o pó dos seus pés. Então imagina a nuvem, imagina o pé dele em cima dessa nuvem. O Charles Spurgeon tem uma frase que diz assim: Senhor, como estás presente no dia nublado. Oh, meus queridos, o dia que encheu de nuvem, lembra que os pés dele estão tocando essas nuvens escuras. Que ele está perto, vendo tudo aquilo que é necessário que aconteça com você. Você está me entendendo? Ele não inocenta o culpado. O que o Senhor está dizendo? O Senhor está dizendo que Ele perdoa os nossos pecados. É a maneira do Senhor agir. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não tira a consequência do nosso pecado. Porque se Ele tirar, as pessoas vão zombar. Meus queridos, por que a corrupção no nosso país é tão grande? Porque não tem consequência, não tem punição. Tem impunidade, não tem punição no erro. E por haver impunidade, as pessoas continuam fazendo as coisas. Deus não faz isso. Deus perdoa o pecado, me dá uma crise de loucura aqui, eu saco de uma arma e mato o seu Fernando. Ô, seu Fernando, sobrou para o senhor hoje. Mata, eu estou na casa dele, coitado. Mato ele, tenho uma crise de loucura e faço isso aqui. Meus queridos, 1 minuto depois eu caio de joelhos no chão, plenamente arrependido. Sabe o que o Senhor faz? Me perdoa. Mas Ele possivelmente não vai me livrar da cadeia. Por quê? Porque o Senhor, Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele não inocenta o culpado. Então presta atenção. Pecou, tem dor. Pecou, tem consequência. É verdade que tem consequência e consequência. Se eu pecar numa coisa simples, é fácil de corrigir. Se eu pecar numa coisa grave, a consequência é muito maior e muito mais difícil de corrigir. Os pecados sexuais, por exemplo, em especial o pecado da traição, como eu citei ontem, a Bíblia ensina que a vergonha da traição nunca é apagada. Meus queridos, é muito triste. Nunca é apagada. Nós sabemos de Davi 2 grandes coisas. Quais são as 2 coisas? Ele era um homem segundo o coração de Deus. Qual é a segunda coisa que a gente sabe de Davi? Ele pecou com Batseba. É uma história que quase todos nós conhecemos. Por quê? Porque a sua vergonha, o seu opróbrio, jamais se apagará, diz o texto lá em Provérbios. Né? Então, o Senhor, Ele não inocenta o culpado, mas aí, o que Ele diz? Que o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Queridos, não importa o tamanho da situação difícil que você tem, não importa.
Às vezes a gente pega uma pessoa para ajudar, que ela tem problema na área financeira, na área afetiva, na área sexual, tem problema de relacionamento, tem problema com o pai, tem problema com a mãe, tem problema com o irmão. A lista é enorme. O Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. O nosso papel é parar tudo e ouvir Ele. E a hora que Ele falar, a gente agir segundo o caminho que Ele nos apresentou. Os irmãos estão entendendo? E aí, para nós encerrarmos, vejam o capítulo 1, ainda versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O dia que você estiver apertado, o que é para você fazer? Se refugiar no Senhor. Porque o dia de angústia é um dia de buscarmos o Senhor. Amém, meus irmãos? O que vai ficar? Vai ficar duas coisas. Vai ficar os textos do Novo Testamento que falam sobre dor. Então eu pincelei, como eu disse para os irmãos, alguns poucos textos do Velho Testamento sobre dor, falando sobre sofrimento. Então vão ficar os textos do Novo Testamento. E o que mais vai ficar? Vai ficar a experiência do nosso Senhor Jesus com a dor. Por quê? Porque tudo que o nosso Senhor passou, todos os irmãos dele passarão. Tudo que ele passou, todos os filhos de Deus vão passar. O que Paulo passou, por exemplo, o espinho na carne, alguns irmãos passam, mas nem todos. Mas tudo, absolutamente tudo, o que o Senhor Jesus passou, os filhos de Deus vão passar. E existem duas grandes dores na vida do Senhor Jesus que tocam a todos nós. Quais são as dores? O desprezo e a rejeição e a solidão. Então são dores que a gente precisa olhar como é que o Senhor Jesus lidou com elas, para que quando elas nos assaltarem, vierem sobre nós, nós também saibamos lidar. Amém?